Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao Caso de Influência. Aqui no Caso de Influência, nós dissecamos casos de sucesso que influenciaram comportamentos para a sustentabilidade. E nós destilamos o que esse caso tem de melhor para você já sair aplicando direto no seu projeto, na sua iniciativa, na sua campanha. Eu sou a Mariana, eu sou estrategista em mudança de comportamento sustentável e eu ensino pessoas que trabalham com a sustentabilidade a influenciar comportamentos e criar a transformação sustentável que elas buscam mesmo começando do absoluto zero. E toda quinta a gente se encontra aqui para o Caso de Influência, para a gente ter conhecimento, cair de cabeça num novo caso que te mostra que sim, comportamentos mudam sim, e a gente pode aprender com esses casos e saber o que eles aplicaram para ter sucesso, como que eles fizeram a influência de comportamentos sustentáveis acontecer na prática. E assim a gente não fica achando, a gente começa a aprender com base em casos concretos aquilo que dá certo no caso real. E o caso de hoje é um caso que está cheio de sacada, é um caso sensacional, onde os caras conseguiram. Então vamos lá, o tema, qual é o nosso tema de hoje? Bora cair de cabeça? Eles conseguiram fazer não vegetarianos pedir comida vege no restaurante. Esse aqui é o tema de hoje. Como que os caras conseguiram fazer isso? Então bora dissecar esse caso concreto. Quem fez essa intervenção para começo de conversa? Foi a galera de Londres, a galera do London School of Economics, uma mulher chamada Linda Bacon, e ela liderou essa pesquisa. Ela liderou, na verdade, uma pesquisa única dentro dessa área, quase que praticamente no mundo, e eu vou te explicar por quê. Mas, basicamente, o que ela testou foi se colocar pratos vegetarianos num cardápio, se isso influencia os pedidos das pessoas no restaurante que visitam aquele cardápio. Esse que foi o teste dela. Será que colocar pratos vegetarianos numa seção vegetariana, numa parte vegetariana do cardápio, influencia ou não os comportamentos dos clientes daquele restaurante? Foi isso que ela foi testar, mas eu vou te contar várias minúcias para a gente entender por que isso foi paradigmático quando ela testou, o que ela testou de diferente que fez a diferença, o que ela descobriu. Mas o fato é que ela teve sucesso, ela conseguiu fazer a galera que come carne pedir prato vegetariano com a intervenção dela. Então a gente tem muita coisa para aprender, porque é um comportamento difícil, né? Alimentação, hábitos de alimentação é um comportamento complicado da gente mudar. E ela conseguiu. Mas antes da gente entender especificamente o que ela fez, vamos entender um pouco o contexto. Primeiro, do ponto de vista ambiental. Por que o tema alimentação e especificamente consumo de carne é um tema tão importante pra gente aqui no movimento de influência? A gente que quer mudar comportamentos para sustentabilidade. Por que para sustentabilidade é um tema tão crucial? Por várias questões. Primeiro, que a agricultura tem um impacto importante nos recursos ambientais lá fora. Um impacto, na verdade, brutal. Estima-se que mais ou menos 25% das nossas emissões de carbono no mundo vem da área da alimentação, da área da agricultura. E desses, 80% vem da pecuária. Então, quase que a totalidade dos impactos da produção de alimentos no mundo vem da produção ou da criação de animais para a produção de carne. Pasto, principalmente a bovina, animais ruminantes têm muito impacto, né? É o que mais gera impacto. 80% da produção de alimentação vem dos impactos da pecuária, muito ligado às emissões de carbono. Mas não para aí. O que acontece também é que ocupa muita terra e usa muita água. Então, seja do ponto de vista da utilização do solo, seja do ponto de vista da utilização de água, 70% do uso de água doce no mundo vem para a produção de alimentos. Olha que loucura. Brutal, né? Não é para a gente beber, é para aquilo que é consumido para as pessoas, produzido para as pessoas comerem, para nós comermos, principalmente, de novo, dentro da pecuária. E dos impactos totais, principalmente de emissões de carbono, a produção de animais, ou a criação de animais é o que mais tem impacto negativo. Então já acende ali uma luz amarela, eu diria uma luz vermelha gritando, né? Chamando a nossa atenção para a importância, então, da gente começar cada vez mais a mudar os nossos hábitos de alimentação, ou ajudar as pessoas que a gente engaja a mudar os hábitos de alimentação delas, né? Com campanhas diversas, ou iniciativas diversas, mas que a gente ajude as pessoas a mudarem suas escolhas. E é exatamente o tema de hoje, no nosso caso de influência. Né? Ao passo que a produção de alimentos à base de plantas geralmente tem consequências muito menores. Né? Em geral, precisa de menos água, menos espaço, consegue ainda assim gerar muitos nutrientes importantes para a gente, na mesma linha de
de utilização de recursos naturais. E tem um ponto importante, também influencia negativamente, eu coloquei nas minhas anotações, a biodiversidade. Por quê? Porque exige mais terra e muitas vezes acaba desmatando espaços, né? Disseminando, acabando, dizimando espécies para a produção. Então, por vários motivos, é um setor muito crítico que vem sendo muito discutido mais do que nunca nesse momento, que é a questão da alimentação do ponto de vista ambiental. E um dado interessante, entre 1961 e 2009, a disponibilidade global de proteína animal cresceu quase 60%, 59%. Então, entre a década de 70, digamos assim, e hoje, a gente consome 60% mais, a gente, né, de uma forma geral, produtos à base de origem animal do que anteriormente. Porque isso foi se industrializando e foi ficando muito mais fácil, entre aspas, e muito mais barato acessar esse tipo de produto. Então, são todos elementos que facilitam, né, e que tornam conveniente esse tipo de consumo. Mas, sem dúvida, é uma das áreas do nosso comportamento com mais impacto negativo, do ponto de vista da utilização do solo, impacto na biodiversidade, emissões de carbono, consumo de água, o consumo de alimentos, principalmente alimentos ou produtos de origem animal. Do ponto de vista comportamental, também tem um motivo de por que fazer essa intervenção. Então, um porquê do ponto de vista ambiental, porque eu quero olhar esse tema da alimentação, mas um porquê também do ponto de vista comportamental. Existiam na época da intervenção algumas lacunas, alguns pontos de interrogação que era importante a gente esclarecer. As pesquisas anteriores, os experimentos anteriores, que tentavam entender o impacto do design, né, de um restaurante nas escolhas das pessoas já existiam, principalmente do impacto do cardápio, que foi o foco dessa intervenção, como eu falei no começo. Colocar os pratos, por exemplo, numa seção vegetariana, numa parte vegetariana do cardápio, ajuda ou atrapalha? Então já existiam testes anteriores que tinham explorado justamente essa questão. Então a Linda não foi a primeira pessoa a querer investigar isso. Isso já era sabido, que o design do cardápio, né, a forma como um prato é colocado no cardápio, como ele é explicado, qual é o nome que ele recebe, a ordem que ele vem no cardápio, vários pontos importantes que geram impacto na escolha das pessoas. Isso já era sabido, mas o que ainda não se sabia, o ponto de interrogação, era se os efeitos do cardápio, se eles dependiam de um comportamento anterior das pessoas ou não. Então, na verdade, a grande questão era, as pessoas que viam um cardápio, elas eram impactadas todas de uma forma igual, ou pessoas com comportamentos diferentes, comportamentos prévios àquela experiência, eram impactadas de forma diferente. Então, ela queria saber, em outras palavras, será que as pessoas recebem a intervenção de uma forma diferente? Ou será que é todo mundo sensibilizado da mesma forma? E o ponto de caracterização das pessoas foi o comportamento anterior. Principalmente se já eram todas consumidoras de carne, né? Eles excluíram vegetarianos e veganos do experimento, porque esse não era o público-alvo, eles queriam mudar as escolhas daquelas pessoas que comiam carne, né? Mas dentre aquelas pessoas que comiam carne, algumas comiam mais, algumas comiam menos. Algumas já faziam esforço para comer menos, algumas comiam de forma regular. Então eles queriam saber, será que as intervenções vão ter o mesmo impacto nesses dois grupos? Aqueles que comem mais, aqueles que comem menos? Ou vai ter impactos diferentes, para a gente então ficar ligado na hora da gente fazer a nossa intervenção no futuro e não ter efeitos colaterais negativos com a nossa intervenção. Isso é que ela queria descobrir. Então ela queria diferenciar ali a análise do resultado, dependendo do tipo de pessoa que era sensibilizada. E no estudo, então, eles se concentraram na escolha de alimentos vegetarianos, né? Eles investigaram a influência do cardápio daquelas pessoas e tentaram entender se o comportamento anterior tinha um impacto ou não naquelas pessoas. Então, por que essa hipótese, né? Por que se perguntar se o comportamento anterior das pessoas tinha um impacto ou não no resultado da intervenção? Por quê? O comportamento anterior das pessoas é um preditor, é uma coisa que antecipa com muita força o nosso comportamento futuro, principalmente com relação ao consumo de alimento. Eu vou repetir. Principalmente com relação ao consumo de alimento, onde a questão é extremamente habitual, onde as pessoas escolhem aquilo que elas comem quase que já no piloto automático, com base naquilo que elas escolheram ontem, no dia anterior, uma semana atrás. O comportamento prévio é muito importante para decidir o comportamento futuro. Porque esse comportamento prévio, ele molda, ele dá a cara, né, do nosso hábito, ele vai alimentando o nosso hábito, ele vai tornando aquilo automático.
Então, se o comportamento prévio é de uma pessoa que sempre come carne, né, provavelmente o comportamento seguinte dela vai ser esse também. Se o comportamento anterior é uma pessoa que come menos ou que é vegetariana, provavelmente o comportamento dela futuro é diferente. Então, o comportamento anterior é extremamente importante para a gente entender o comportamento futuro das pessoas. E era isso que ela queria investigar aqui. Já que é um preditor importante, já que é um elemento importante, fico feliz. Abraços de volta. É fundamental a gente entender o impacto disso no caso concreto. Se eu já sei que a pessoa se comportou de uma forma específica previamente, qual vai ser a forma dela de reagir quando ela receber um cardápio? Será que ela vai reagir de forma positiva ou negativa? Por exemplo, ver uma sessão vegetariana com pratos vegetarianos dentro de um cardápio. Então, essa que era a hipótese, né? Ela queria entender o impacto dos comportamentos. Ela queria segmentar a análise do público-alvo que foi sensibilizada pela intervenção. Isso é importante pra gente, a gente vai ver mais pra frente por quê. Mas bora analisar isso a fundo, galera. Ela aplicou nessa intervenção ferramentas comportamentais. E a gente vai entender quais ferramentas ela aplicou e o tipo de resultado que ela encontrou no fim para esses dois grupos, para a galera que come mais carne e para a galera que come menos carne. O que é uma ferramenta comportamental? Agora vem um conceito fundamental antes da gente prosseguir. O que é essa ferramenta? O que é isso? Né? São instrumentos, são sacadas da ciência comportamental, da psicologia para resolver desafios comportamentais da sustentabilidade. As pessoas não querem comer menos carne, por exemplo. Como é que a gente faz? Por que as pessoas não querem comer menos carne? As pessoas não querem se tornar, de repente, parcialmente vegetarianas, se é que isso existe, mas diminuir o consumo. Né? Por que não querem? Onde é que estão as barreiras? Né? Então, foi se analisando desafios comportamentais e vendo como resolver esses desafios com base em conhecimento de como a gente toma decisão, de como o nosso cérebro funciona. Principalmente no entendimento dos nossos vieses, dos atalhos que a gente adota para tomar decisão, porque a gente adota muito atalho. Pode parecer que a gente é extremamente racional, que tudo que a gente faz é minimamente pensado, mas a verdade que a ciência comportamental, a neurociência vem mostrando pra gente, é que o nosso cérebro adota vários atalhos, vários caminhos curtos, formas de reduzir a complexidade das nossas decisões, porque a gente toma muita decisão o tempo inteiro. Então, se for muito complexo toda hora, ninguém sobrevive, a gente precisa seguir adiante. Então, bora simplificar uma decisão aqui? Bora simplificar uma decisão acolá? Então, meu cérebro toma um atalho ali, toma um atalho aqui. Por exemplo, eu sou influenciada pelo meu espaço físico, pelo meu meio, eu sou influenciada pelo cardápio, eu sou influenciada pelas pessoas com quem eu saio para comer, né? Se a escolha da mesa geralmente é uma, eu tendo seguir, a copiar o que as pessoas escolhem, é mais fácil para mim. Se o cardápio está chamando a atenção para alguma coisa, para algum tipo de prato, eu provavelmente vou escolher aquele prato porque ele é o mais óbvio, ele é mais fácil, mais conveniente de eu escolher. Alguém está escolhendo para mim. São atalhos, por exemplo, que a gente toma. Então, sabendo desses atalhos, desses vieses que a gente adota na nossa cabeça, ao invés da gente ser refém disso e falar, poxa, as pessoas não são racionais, as pessoas não escutam o meu argumento, a minha informação ambiental, pelo contrário, a gente fala, não, eu vou usar isso a meu favor, né? Vou transformar isso numa ferramenta, já que eu sei que é assim que as pessoas funcionam, eu vou devolver na mesma moeda, digamos assim, eu vou me utilizar disso para influenciar comportamentos sustentáveis. Então a gente deixa de sair, a gente sai do papel de vítima e a gente se torna um influenciador de comportamentos sustentáveis. Então as ferramentas vêm para isso, para empacotar esses conhecimentos de como o nosso cérebro funciona e como a gente pode aplicar isso nos nossos projetos de uma forma bem prática, bem pragmática. Eu diria que dentro dos meus alunos, o módulo onde a gente aprende as ferramentas comportamentais provavelmente é um dos mais amados, porque é o mais prático, onde a gente de fato, né, tem contato com milhares de casos que vão aplicando essas ferramentas e vem tendo resultado no caso concreto. E no caso de hoje, duas ferramentas fundamentais foram aplicadas. Duas ferramentas comportamentais foram aplicadas para influenciar o comportamento dos clientes no restaurante. A primeira se chama saliência e a segunda se chama priming. O que a saliência conta pra gente? Que quando a gente chama a atenção das pessoas para alguma coisa, quando a gente dá ênfase, né, dá mais visibilidade para alguma coisa, a gente tende a facilitar a adoção daquele comportamento que está mais saliente, aquele comportamento que está chamando mais atenção. No caso, o cardápio, né? O cardápio foi o instrumento de influência de comportamento sustentável, foi o veículo, foi a parte do contexto que foi mais importante na influência do comportamento das pessoas envolvidas na escolha de pratos naquela refeição, naquele jantar. E aí, o que foi feito, né? Foi-se dado saliência, visibilidade
para os pratos vegetarianos, mais visibilidade do que o resto. Especificamente, mais visibilidade, chamando de sugestão do chefe o prato vegetariano. Então, o prato vegetariano não era chamado de vegetariano, de veg, de sustentável. O prato vegetariano no cardápio estava selecionado numa caixa chamada sugestão do chefe, logo em cima no cardápio. Em outras palavras, a saliência foi aplicada para dar mais visibilidade, relevância para aquele prato, sem entrar na discussão de se era um prato mais sustentável ou menos sustentável, mais ambientalmente correto ou menos ambientalmente correto. A segunda ferramenta que foi aplicada foi o priming. O que é o priming? O priming é uma ferramenta que fala o seguinte: quando a gente quer motivar as pessoas a adotar um determinado comportamento, vamos estimular a pessoa a fazer aquilo através dos sentidos. Através do olfato, através do tato. Sabe aquela coisa quando você passa na frente de uma padaria e sente cheiro de pão e você fica louco para entrar? E comprar um pãozinho? É essa a noção do priming. Muitas das vezes as padarias fazem isso porque o cheiro é bom mesmo, mas muitas lojas usam, por exemplo, do olfato como um instrumento de marketing para chamar a atenção das pessoas e fazer as pessoas entrar na loja. De repente pode ser uma loja de perfume, né? Pode ser inclusive uma loja de sanduíche. Quantas lojas, né? Colocam um cheiro, um aroma artificial, entre aspas, mas para chamar a atenção para poder vender mais. Nesse caso, a ideia era utilizar o priming no cardápio. Como? Fazendo uma descrição sensorial dos pratos para testar se isso tinha um impacto positivo, nesse caso, né, na escolha de pratos vegetarianos. Será que se eu explicasse que o prato era da estação, que era um prato gostoso, que era um prato colorido, que era um prato feito com muito carinho, então que desse atributos sensoriais, visuais, com relação ao olfato, ao paladar, ao visual, se isso teria um impacto na escolha daquele prato vegetariano, ao invés de ficar chamando aquele prato de vegetariano. Então, essas foram as duas ferramentas principais. A saliência, que é da visibilidade, e ela deu visibilidade chamando de sugestão do chefe, e o priming, que é apelar para os sentidos, né? Que alguma coisa é gostosa, que alguma coisa é fresca, que alguma coisa é linda, que alguma coisa tem cheiro, né? Então, apelando para a descrição mais sensorial dos pratos no cardápio, especificamente os pratos vegetarianos. Por que essas duas ferramentas? Por que a Linda, nesse estudo aqui, quis... Eu tô chamando de Linda como se ela fosse minha amiga, né? Minha amiga é Linda, eu nem sei quem é essa pesquisadora. Eu sei dos estudos dela que eu acompanho. Mas vamos embora. Por que ela focou em utilizar ferramentas comportamentais? Por que ela focou em mudar o cardápio? Qual é o sentido por detrás da gente mudar o contexto onde as pessoas fazem escolhas? Nesse caso, escolhas de alimentação. Porque especificamente nesse setor da alimentação, já se sabe, já está claro que não é necessário, na verdade não é nem indicado, mudar as preferências e as considerações conscientes das pessoas para conseguir influenciar o comportamento de alimentação, a escolha daquilo que as pessoas comem. Eu vou repetir. Já se sabe, com base em pesquisas anteriores, que a gente não precisa e não deve, na verdade, influenciar ou tentar mudar as preferências e as considerações conscientes das pessoas com relação àquilo que elas comem, aquilo que elas escolhem para comer. Por quê? Porque já se sabe, já se aprendeu que grande parte, a maior parte das nossas decisões com relação à alimentação são habituais e automáticas. A gente tende a repetir, a escolher sempre os mesmos pratos, mesmo que a gente saiba, de repente, que uma determinada escolha tem impactos negativos na sustentabilidade, por exemplo, tenha mais emissões de carbono, eu posso saber disso. Mas o que evidências mostram é que, mesmo assim, as pessoas continuam a adotar os comportamentos que elas sempre adotavam. Aquele hábito de alimentação que ela normalmente adota. Aliás, houve um outro estudo na Inglaterra que mostrou que a gente tende a cozinhar as mesmas 5 receitas em casa toda semana. E eu arriscaria dizer que provavelmente isso é verdade para várias outras culturas, inclusive para nós no Brasil. Eu vejo na minha casa, eu vejo na casa dos meus familiares no Brasil. A gente tem uma tendência, claro, porque a gente também precisa simplificar, a gente precisa cozinhar todo dia, dá trabalho. Então, a gente tende a ir com aquilo que a gente já sabe fazer e repete e vive do piloto automático e do hábito. Então, o hábito na alimentação é muito forte. Por isso que a informação tem uma dificuldade em quebrar essa barreira, em entrar e influenciar de forma consciente as nossas escolhas de alimentação. Então, sabendo disso, o que esse estudo fez? O que esse experimento fez? Eu não vou querer convencer as pessoas. Eu não preciso convencer as pessoas para mudar o hábito de alimentação, porque não é o convencimento que vai fazer a diferença. O convencimento provavelmente não vai mudar nada no hábito, porque o hábito blinda a pessoa do impacto positivo daquele conhecimento.
Eu vou mudar então o contexto, eu vou mudar o meio, porque eu sei que quando um hábito é muito forte, quando a gente age no piloto automático, o que pode ter influência naquela escolha, aí sim, é o contexto, é tornar aquela escolha mais atraente, mais fácil, mais conveniente, mais óbvia, mais aceita socialmente. Então foi com base nisso, né, que ela decidiu utilizar essas ferramentas comportamentais. Ela viu que era eficaz não influenciar os valores, aquilo que as pessoas pensam, mas influenciar o contexto onde a escolha é feita. Por isso que ela partiu para isso. Qual é o grande benefício, então? Exatamente isso. A gente não precisa dar murro em ponta de faca, se frustrar querendo convencer as pessoas, querendo explicar aquilo que é o certo. A gente pode facilitar aquela escolha, tornar aquele ambiente mais favorável para uma escolha mais sustentável. E quando a gente faz isso, boom, né? Parece que mágica acontece. Mas o que acontece é que aquela influência do comportamento de fato se verifica na prática, porque o meio é muito importante. O espaço físico, a oportunidade física é de fato um lugar onde a gente se apoia, onde a gente busca dicas, onde a gente busca ganchos para ajudar a nossa tomada de decisão, né? Muito mais do que a razão, principalmente em momentos em que é o piloto automático que está tomando conta, né? Onde o hábito é muito forte. Por exemplo, questões relacionadas à alimentação. Então vamos lá. Qual foi a hipótese que ela testou então? Que é difícil a gente querer convencer as pessoas, provavelmente a gente não vai ter sucesso, mesmo que as pessoas se convençam, isso provavelmente não vai se converter em comportamento, mas que o contexto da escolha era muito importante, né? E que o cardápio, principalmente no restaurante, é um vetor importante de influência, a forma como ele é desenhado, como ele é organizado, o design do cardápio faz a diferença. E ela queria saber se o comportamento anterior das pessoas, né, entre aquelas pessoas que consomem mais ou menos carne, se elas teriam mais ou menos sensibilidade aos resultados da intervenção. Especificamente, ela envolveu mais ou menos 800 pessoas nesse experimento. Foi uma intervenção que reuniu 800 pessoas. E ela fez de forma online. Então, foi, na verdade, um experimento, como é que eu diria? Um teste, né? Uma simulação. Ela simulou um espaço de um restaurante, né? E online as pessoas recebiam o cardápio, era a hora do jantar, e ela perguntava então, com base nesse cardápio que você está vendo, qual prato você vai pedir? E ela deu 4 opções de cardápio e as pessoas foram de forma aleatória recebendo uma dessas 4 opções. Então quem participou, né, de forma aleatória viu uma dessas 4 opções de cardápio. A primeira opção de cardápio era o cardápio normal do restaurante. Uma lista de pratos sem fazer distinção do tipo de prato, seja vegetariano, será com carne, existia uma lista de pratos. Pronto, esse era o cardápio de controle, que a gente chama, que é o cardápio normal. Um segundo tipo era o cardápio da recomendação, que era o cardápio que tinha ali o prato vegetariano como sugestão e recomendação do chefe, bem em cima, no topo do cardápio. O terceiro era um cardápio descritivo, ou seja, o que aplicava o priming, que falava dos pratos vegetarianos de uma forma sensorial, né, apelando para aspectos visuais atraentes, de sabor, em detrimento a uma descrição bem fria, com base apenas nos ingredientes. E, por fim, um cardápio que tinha uma seção vegetariana. Né? Um cardápio que tinha os pratos do restaurante e que, quando viam os pratos vegetarianos, eles viam numa seção separada do cardápio. E a pessoa, então, era convidada para escolher um prato. Então, olha só, a gente tem 4 opções de cardápio à nossa frente. E a gente já sabe que ela conseguiu aumentar os impactos, né, ou a escolha de pratos vegetarianos, vede por quem não é vegetariano, por quem consome carne. Mas vamos destilar e vamos destrinchar isso a fundo, né? Qual tipo de cardápio teve mais impacto e por quê? Então, os resultados mostraram o seguinte, que os cardápios de recomendação, que foi aquele que aplicou a saliência, né, que chamou o prato vegetariano de recomendação do chefe, sem dizer que era vegetariano, que era verde, que tinha uma folhinha, nada disso. Ele simplesmente chamou de sugestão do chefe, recomendação do chefe. Esse cardápio e o cardápio descritivo, que colocou o prato vegetariano descrito de uma forma atraente, bacana, sensorial, esses dois aumentaram a probabilidade das pessoas que comem carne a pedirem um prato vegetariano. Então, atenção! A gente não está falando aqui o que é melhor para vegetarianos ou veganos. A gente está falando aqui o que aconteceu com pessoas que comem carne. Porque é esse público-alvo que a gente quer influenciar, os comportamentos deles que a gente quer mudar. Então, é importante a gente diferenciar. Às vezes você pode falar assim, mas pra mim é tão conveniente chegar lá e ver uma folhinha, ou ver uma seção vegetariana para escolher meu prato vegetariano. Aí, bom, se você é vegetariano, ótimo, que bom. Só que o comportamento que a gente quer mudar é de quem ainda não é, né? A gente está buscando os não convertidos, os não transformados. E é esse o comportamento que a gente quer influenciar. Então, são essas pessoas que a gente precisa
entender. Então, chamar um prato vegetariano, não de vegetariano, mas de sugestão do chefe, ou descrever esse prato de uma forma muito gostosa e deliciosa, aumentou a chance de pessoas que normalmente pedem um prato com carne a pedirem esses pratos vegetarianos. É uma puta sacada, né? Ao passo que, para as pessoas que tendiam a comer menos carne, esses tipos de cardápio tiveram um efeito anterior. Então, na verdade, eles afastaram as pessoas que normalmente comem menos carne da opção vegetariana. Então, isso acendeu uma luz com base nesse estudo no seguinte, que é fundamental a gente personalizar as nossas intervenções, entender. São pessoas que comem carne regularmente, a intervenção vai ser de um jeito. São pessoas que comem menos carne, que já fazem um esforço para reduzir o consumo de carne, a intervenção vai ser outra. Por quê? Quanto mais a gente entende o nosso público-alvo, mais a gente consegue segmentar esse público-alvo, mais a gente consegue personalizar as nossas intervenções. Mas, pensando em pessoas que consomem carne de uma forma regular, que é a maior parte da nossa sociedade, o que essa intervenção mostrou? Que chamar de sugestão do chefe ou dar uma descrição bacana, gostosa, interessante, sensorial para um prato, aumentou a chance dessas pessoas de pedirem esse prato. Sem entrar em argumentação ambiental, em querer discutir o certo ou errado. Tem mais uma coisa importante. O cardápio vegetariano não teve impacto nenhum nas pessoas que normalmente consomem carne. Impacto zero nas pessoas que pedem carne. Por quê? O que acontece? Quando você tem um cardápio vegetariano e você bota esses pratos numa sessão vegetariana, quem não se identifica como vegetariano, entende automaticamente essa sessão, essa parte não é pra mim. Eu não vou nem olhar, eu vou ignorar. Aquilo não tá falando comigo. Né? Eu costumo brincar, é como se fosse uma parte do cardápio com prato infantil para criança, um kids menu. Eu não tenho criança na mesa, eu não sou criança, eu não vou nem olhar, não me interesso. É a mesma coisa. Você não se sente incluído. É como se as pessoas entendessem essa parte aqui faz parte por um grupo específico e eu não sou parte daquele grupo. Então, cuidado, né? E mais ainda, teve um efeito contrário para os vegetarianos frequentes. Então, para as pessoas que comiam menos carne, botar uma parte do cardápio chamada de vegetariana afastou as pessoas de pedirem um prato vegetariano. Diminuiu a chance. Se eu como menos carne normalmente, eu olhando esse cardápio eu teria menos chances de pedir um prato vegetariano. Que loucura, né? O tiro aqui nesse caso saiu pela culatra. Ao invés de motivar a gente, ou de não ter efeito nenhum, acabou desmotivando pessoas que já fazem um esforço. E eles acham que o motivo é o seguinte, é que lembrou as pessoas de que elas já estão fazendo um esforço, então chegar naquela experiência ali, elas não precisam fazer mais, elas podem dar uma relaxada já que elas estão no restaurante. Esse aqui foi o objetivo, as pessoas tendem muito a serem inconsistentes nos comportamentos delas, né? Inclusive as pessoas que fazem um esforço sustentável no seu dia a dia. Bom, eu acho que esses foram os pontos principais que a gente, né, do nosso teve efeito contrário para vegetarianos, exato. Então, essas descobertas indicam que o comportamento anterior das pessoas tem um resultado fundamental nas nossas intervenções. A gente entender, segmentar o nosso público-alvo é muito importante. Não só sob o ponto de vista da idade, né, das condições financeiras, da profissão que essas pessoas exercem, dos interesses delas, mas dos comportamentos prévios, né, em geral, principalmente logo antes da nossa intervenção. Os comportamentos como elas fazem no dia a dia delas, porque isso tem um impacto muito importante no resultado da intervenção. Mas moral da história, trocando em miúdos, né? Alterar o contexto da escolha de uma comida, de um prato, influencia o comportamento dessas pessoas. O contexto tem um impacto muito importante nas nossas escolhas alimentares, porque são, em geral, escolhas habituais, escolhas automáticas. Então, a gente busca ganchos, sinais do nosso meio para ajudar nessa tomada de decisão, né? Muito mais do que nas informações, nos conhecimentos que a gente tem na nossa mente. Por isso que não vale tanto a pena querer influenciar as considerações, né, conscientes, querer influenciar valores, vale muito mais a pena querer entrar aí nesse piloto automático e querer influenciar, então, as pessoas através do inconsciente, do subconsciente, facilitando a escolha desejada. Essa aqui é a questão. Segundo ponto, eu acho que bem claro, né? Um prato vegetariano ou vegano é um no-go. E num cardápio, eu quero ajudar as pessoas a consumirem mais pratos vegetarianos, eu vou botar aqui uma parte com todos os pratos vegetarianos. Talvez você esteja ajudando quem já é vegetariano. Se o seu público-alvo é 100% vegetariano, perfeito. Você não precisa nem ter uma parte no cardápio, seu cardápio vai ser integralmente vegetariano, né? Mas se você quer mudar os comportamentos das pessoas que ainda não são, né? Definitivamente você não quer colocar uma parte vegetariana. Por quê? Porque para as pessoas que consomem muita carne, elas não vão nem olhar.
Elas não se sentem incluídas, elas não se sentem vegetarianas. E para as pessoas que já comem menos carne, mas ainda comem, elas tendem a ter menos propensão, menos chances de pedir um prato vegetariano. E as expectativas são, né, as hipóteses, de novo, são, como eu falei, que as pessoas são lembradas de que elas já fazem um esforço mesmo. Então, naquele contexto, ela não vai fazer esforço nenhum, não. Ela vai dar uma relaxada. Então, definitivamente, para parte, sessão vegetariana no cardápio está fora, né? E uma das coisas também sagazes, importantes, que na verdade está ligada à principal hipótese do estudo, que é o fato de que as intervenções idealmente devem ser personalizadas. A gente não tratar o mundo lá fora. Mariana, eu quero mudar o mundo. Nossa, provavelmente você não vai mudar ninguém. Por quê? Se a gente tratar as pessoas lá fora como uma massa igual, homogênea, que vai ser influenciada da mesma forma, provavelmente a gente vai estar sendo redondamente enganado. Não é assim, né? Muito pelo contrário. O que esse estudo mostrou? Que não só idade, de repente, condição financeira, interesses mais, comportamentos prévios, né, são preditores importantes da sua reação no futuro. E nesse caso teve muita diferença. Então isso pra gente é muito importante pra gente começar a entender as diferenças. Se a gente puder analisar até as diferenças do impacto da nossa intervenção entre diferentes públicos e começar a segmentar, isso é muito importante. Nesse caso, por exemplo, se fosse para fazer uma nova intervenção para mudar os hábitos de quem come carne com frequência, todos os dias, a gente já sabe o que a gente ia fazer. O que a gente iria fazer? A gente ia criar um cardápio ou descritivo, né, chamando a atenção de uma forma sensorial para os pratos vegetarianos, ou de uma forma saliente, né, chamando, por exemplo, de sugestão do chefe. Olha aqui, esse risoto primavera. Olha essa salada da estação, é sugestão do chefe, pede. Pronto! Não precisa argumentar, provavelmente você está facilitando, fazendo isso, você facilita aquela escolha sem ter que entrar numa discussão ética, moral, de valores, de informação ambiental. Mariana, como que eu aplico isso para o meu caso concreto? Eu não trabalho com alimentação, eu não tenho restaurante, eu nunca fiz um cardápio na minha vida. Se você não atua nessa área especificamente, não é um tema com o qual você atua, não se preocupe, porque o grande lance é a gente entender os princípios, as ferramentas que estão sendo aplicadas aqui. E a minha pergunta para você é, será que você consegue tornar mais atraente o comportamento desejado? Será que você consegue, aonde você quer influenciar as pessoas, no ambiente onde as pessoas têm que adotar esse comportamento mais sustentável, que é o foco do seu projeto? Será que esse comportamento mais sustentável pode ser mais fácil de ser adotado? Será que esse meio, esse ambiente... Que ambiente é esse? As pessoas vão adotar esse comportamento na cozinha da casa delas? As pessoas vão adotar esse comportamento na universidade, na escola, né? Na hora do recreio? Elas vão adotar esse comportamento, de repente, no ambiente de trabalho, dentro do departamento onde elas trabalham? Será que esse ambiente pode tornar mais saliente ou mais atraente, mais fácil de ser feito o comportamento desejado? Esse aqui foi o pensamento por detrás da intervenção de hoje. E o cardápio foi identificado como um vetor importante de influência. No seu caso concreto vai ser o quê? Vai depender do comportamento de foco. Será que é a infraestrutura, se for um projeto de reciclagem e compostagem? Que evidências mostram que é, né? Infraestrutura de lixeiras claras, que as pessoas saibam usar, de recolhimento desses resíduos, de destinação conforme prometido daqueles resíduos, de uma forma conveniente. Isso é importante. Então vamos começar a pensar sempre macro, como é que a gente aplica isso para o nosso caso concreto. Se for, de repente, um comportamento de mobilidade, Mariana, eu lido, de repente, com pedalar, eu quero que as pessoas vão andar mais de bicicleta. Será que existe, de repente, um estacionamento de bicicleta na frente, né, num lugar conveniente, na frente do trabalho? Ou será que é mais fácil parar um carro ou parar uma bicicleta? Será que eu posso tornar mais difícil o estacionamento do carro para a pessoa ser forçada a pensar numa forma alternativa, de repente de carona, de repente a pé, de repente de transporte público? Então a gente tem que tentar olhar o contexto onde a escolha das pessoas acontece e se perguntar o que está aqui influenciando esse comportamento de acontecer, ou o que torna ele mais fácil ou mais difícil. Essa aqui é a mensagem, tanto da saliência quanto do prime, né? A gente favorecer, a gente criar um terreno ali fértil, favorável para aquele comportamento acontecer. Então você olhar para o seu projeto, você se perguntar se aquilo é possível, vamos explorar isso a fundo, né? E ajuda a gente demais a conhecer casos anteriores ao seu, para você ter fontes de inspiração. Nesse caso aqui, desse experimento, desse estudo, eles avaliaram estudos anteriores. Eles viram que já existiam outros estudos que mostravam que o cardápio tem um impacto, sim, positivo ou importante nas escolhas que as pessoas fazem no restaurante. Então, ela não foi a primeira a testar. Ela já veio ali sabendo que aquilo ali era um fato e aí ela foi além para pesquisar se tinha diferença
no comportamento de uma ou de outra pessoa, dependendo do histórico daquelas pessoas que estavam sendo sensibilizadas. Então, no seu caso, eu te convoco, e essa foi a convocação, foi o desafio que eu fiz na minha live de terça também, né? E aqui eu pego esse gancho porque, na verdade, de uma forma até coincidente, eu não planejei para isso, mas cai muito bem. Eu te convoco a buscar pelo menos 3 referências anteriores. Escolhe, procura na internet e lê pelo menos 3 casos. Pode ser um relatório, pode ser uma notícia, pode ser, como nesse caso, um artigo científico, né? Mas você lê fontes, às vezes é uma dissertação de mestrado, de pós-graduação, vê como é que outras pessoas lidaram com um problema semelhante ao seu. Você raramente é a primeira pessoa no mundo interessada por, tô vendo aqui a maravilhosa da Tânia participando, cosméticos naturais, por exemplo, né? Ou um banho sem plástico, menos plástico na vida da gente. Em diferentes contextos, várias pessoas vêm se interessando por isso e vêm documentando e falando, olha, testei isso, deu certo. Testei isso, deu errado, né? Nesse caso aqui da alimentação, testei isso com cardápio, deu certo. Então a gente pode ir repetindo, a gente pode ir aprendendo. Mariana, é sempre que eu vou copiar e colar dos outros casos no meu contexto? Não. Provavelmente essa vai ser a exceção. Mas a gente aprende com o caso dos outros, a gente começa a ter ideias na nossa cabeça e a gente dá um passo além. Né? A gente começa a se tornar muito mais sagaz, a gente amplia o nosso repertório de possibilidades. A gente sai do feijão com arroz de querer dar informação, 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 querer brigar com as pessoas, querer dar murro em ponta de faca. E a gente começa a aprender o que está dando certo para o meu colega, de repente, em São Paulo, para minha colega no Rio de Janeiro, para meu colega no Amazonas, para o cara lá do outro lado do oceano, de repente, que está fazendo uma intervenção na Inglaterra, como foi nesse caso aqui, mas que está lidando com pessoas que, em geral, são guiadas por esses vieses, por esses atalhos, né, de uma forma semelhante, e que, dependendo da situação, se você identificar essa semelhança, pode estar num contexto muito semelhante ao seu. Então, além de você decidir, de você entender o contexto onde as pessoas adotam esses comportamentos que você quer que elas adotem, entenda como outros resolveram esse mesmo desafio que o seu, né? Para você não começar do zero, não ter que reinventar a roda, não se sentir sozinho. Aí sim, você vai estar se munindo, você vai estar se armando de informação de influência, que é justamente o propósito do caso de influência, né? A gente vinha aqui aprender casos de sucesso, identificar paralelos com o nosso caso, para a gente não começar do zero, para a gente aprender como utilizar ferramentas comportamentais na prática. Fechado? Então, na sua próxima reunião com o seu time, ou com você mesmo, Maria, não tem time porcaria nenhuma. Sou eu e Deus no meu projeto, voluntário ou já pago. Aliás, sendo voluntário ou sendo pago, eu te convoquei essa semana também aqui a iniciar ainda essa semana o seu projeto de influência de comportamentos sustentáveis. Porque muita gente aqui só tem uma ideia na cabeça, mas não tem um projeto na realidade. Galera, sem um projeto na rua, a gente não muda a vida das pessoas. A gente não entrega o nosso propósito, a gente não muda nada. Sinto te dizer, a gente precisa colocar a mão na massa, tá? Então, no seu próximo momento de você sentar e criar o seu projeto, que seja para os seus vizinhos, você vai fazer um jantar e vai convidar os seus amigos, né? Você vai mudar os seus alunos na sua sala de aula, você vai influenciar os seus colegas na sua sala, no seu departamento de 4 pessoas, você está dando um passo além, já não é mais só você, é você e mais 1, mais 2, mais 5, mais 10, de repente é mais 50, mais 100, a coisa vai dando certo, a gente vai aumentando, mas a gente precisa começar. Você vai se perguntar, né? Eu tenho uma chance aqui de influenciar o meio onde as pessoas vivem. Será que esse meio favorece ou desfavorece esse comportamento mais sustentável? Será que as pessoas têm aqui apoio ou elas são, na verdade, incomodadas, elas são impedidas de agir de uma forma sustentável? E vamos procurar informação já existente, né? Vamos lá, tio Google mesmo. Vamos perguntar para ele o que ele me diz. Quem já fez o quê? Quantas notícias de jornal, quantos artigos, quantos relatórios já existem sobre pessoas. Às vezes elas não vão chamar necessariamente de mudança de comportamento, mas elas vão botar lá reciclagem, iniciativa, campanha, né? E você vai descobrir como outros fizeram, vai começar a trazer evidências para o seu caso e pensar como que você vai fazer no seu caso concreto para aquilo que as pessoas que você influencia precisam. Fechado? Então, ó, semana que vem a gente tem 2 encontros de novo, na terça, para mais um café de influência, para a gente ir de cabeça numa estratégia que funciona para você influenciar comportamentos, e toda semana é uma estratégia de explodir, que dá certo, é só você aprender e colocar no seu caso concreto. E na quinta, a gente se encontra para mais um caso de influência. Mais um caso como esse, bombástico, para mostrar pra gente de que apenas mudando o contexto, uma coisa relativamente simples, que é um cardápio que todo restaurante precisa ter, a gente pode guiar e transformar completamente a escolha das pessoas. Então, só basta a gente ter estratégia, conhecimento, sair do nosso achismo e colocar a mão na massa. Um grande beijo, eu te espero no mais tardar semana que vem.